Bom, vamos agora ao item 2 do nosso material didático do livro 7, estamos na página 9. Veja só, irmãos, que interessante. Agora nós vamos estudar a história do rei Afonso II de Aragão, que vivia lá na região da atual Espanha, Portugal, chamada Península Ibérica. Uma região que nesse período estava dividida entre católicos e muçulmanos. Os muçulmanos tomaram uma parte da Península Ibérica e nós estamos aí, número redondo, no ano 1200, só no ano 1492, ou seja, em 292 anos, 300 anos, é que os católicos conseguem expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Tá ok? Então, o decreto do rei Afonso II de Aragão. Em 1194, o rei Afonso II de Aragão, que viveu de 1162 a 1100, foi rei de 1162 a 1196, seguindo a orientação do, entre aspas, Santo Padre, emitiu decreto contra os valdenses pobres de Lyon e os albingenses. O texto foi extraído do livro Espelho dos Mártires, publicado em 1660. Esse livro eu não tenho ele em PDF para fornecer a vocês, mas vocês podem comprar ele na internet. Eu passo até o link para vocês da editora, tá bom? E mais uma vez, nós temos um testemunho dos anabatistas vinda de um católico, vinda dos seus assassinos. Veja o que ele diz. E o Afonso, né, que no texto é Afonso, né? Pela graça de Deus, rei de Aragão, a todos os arcebispos, bispos e outros prelados da igreja do nosso reino, que no caso é a Igreja Católica, né? Visto que tem agradado a Deus nos colocar sobre o seu povo para governar e zelar por sua segurança, felicidade e proteção, temos achado por bem ordenar que os hereges em todo lugar sejam rejeitados, condenados e perseguidos. Lembre-se, o que eles chamam de hereges aqui é a verdadeira igreja de Jesus, que por não batizar recém-nascido, não acreditar em purgatório, a Igreja Católica chamava de herege. Ele diz, quem são esses hereges? Ele diz, isto é, os valdenses e os homens pobres de Lyon, dos quais existem tantos que é impossível contá-los. Ó, isso aqui é um documento, tá bom? Lá de 1194. Ele prossegue. Estes nós já temos excomungado da Santa Igreja, que é a Igreja Católica que ele chama de Santa Igreja, né? E do nosso reino, como inimigos da cruz de Cristo, da religião cristã e da nossa pessoa. Por isso mandamos que fujam desta terra. Olha, mais uma vez, aquele título que é o melhor título para a Igreja de Jesus, a Igreja Peregrina, mais uma vez, cristãos vão ter que sair peregrinando, procurando algum lugar do mundo para eles se esconderem. Qual o local que ainda é mais seguro para eles? Aquelas montanhas, como eu falei para vocês, os vales de Piemonte, que é exatamente desses vales que vem o nome de Valdense. Okay? Aquela região montanhosa era uma região muito fria e que poucas pessoas viviam lá. Então ali era um local para se esconder. Nós veremos história aí de cristãos tendo que subir ainda, se esconder ainda mais na montanha e morrendo congelado lá. Porque o exército católico descobre cristãos valdenses escondidos nessas montanhas. Bom, o documento do rei prossegue, né? Deste dia em diante, se alguém os receber em casa ou ouvir as suas pregações perniciosas ou ainda os socorrer de qualquer forma, saiba-se que tal pessoa tem caído no desfavor de Deus, ficando assim sujeito à punição, isto é, seus bens serão confiscados, sem direito a apelo. Olha só, irmãos, eu vou pegar como exemplo para vocês
Olha, eu extraí algumas histórias desse livro. Esse livro aqui foi escrito em 1660, tá bom? Ele tem, olha, 355 páginas de histórias de martírio. Histórias, eu vou contar outras também para vocês, mas eu aconselho que depois vocês comprem o livro, tá bom? Ele é da publicadora Menonita. O que é Menonita? Menonita é uma igreja anabatista que foi fundada por um padre que se converteu ao evangelho na igreja anabatista ali depois da Reforma, nos anos 1530, mais ou menos. E quando ele aceitou Jesus nessa igreja anabatista, foi para lá. Imagine, era um homem de um conhecimento grande, tanto da Bíblia quanto de filosofia e das línguas originais em geral. Quando ele chegou na igreja, ele acabou se tornando uma pessoa de destaque e se tornou pastor. Acabou por se tornar pastor da igreja. Então a igreja que ele pastoreava era uma igreja menonita. Ela existe no Brasil, nos Estados Unidos, até hoje pelo mundo. Tá bom? Então é da publicadora Menonita. O documento do rei prossegue: mandamos que este decreto seja lido em todas as cidades, castelos e aldeias do nosso reino, e que todos os transgressores sejam castigados. Declaramos ainda que qualquer pessoa que encontrar tais hereges, que com prazo de 3 dias não abandonarem esse país, terá o direito de infligi-los de todo e qualquer mal, ignomínia ou desgraça que julgar apropriado, apenas não sendo permitido matar nem mutilá-lo, que assim agir com esses hereges não sofrerá qualquer castigo, muito pelo contrário, será bem visto por nós. Ou seja, ele deu prazo de 3 dias para os cristãos anabatistas fugirem. E o testemunho importante que ele deu, né? Existem tantos espalhados que não pode contar. Ou seja, dizendo que a Espanha e Portugal, a Península Ibérica, havia uma grande quantidade de cristãos. Provavelmente, o que aconteceu com esses cristãos? O caminho mais próximo era eles fugirem para o mundo islâmico. Se eles fugissem para o mundo islâmico, eles poderiam viver em paz. Mas no mundo católico eles não podiam viver em paz. Os judeus, né, se algum dia vocês fizerem curso de História de Israel comigo, agora em maio eu vou começar uma turma de História de Israel, vai ser às sextas-feiras, é um curso mais leve, tá bom? Porque já tem alguns vídeos gravados. Eu mostro documentos da história que os muçulmanos diziam: não, os judeus é um povo que deve ser protegido, porque é o povo do livro. Porque Maomé usou a Bíblia dos judeus para poder fundamentar as suas profecias. Ele se dizia um profeta como Abraão, como Moisés, como Jesus também. Mas o Antigo Testamento judaico, ele foi usado por Maomé. Maomé até ele chegou a se apresentar como um profeta para os judeus, para ver se os judeus recebiam, os judeus não receberam. Tá bom? Mas, em geral, o mundo muçulmano, ele protegia os judeus. Ele protegia os judeus. O judeu vivia melhor no mundo muçulmano do que no mundo católico. Bom, para concluir, o livro diz: amanhã, sendo o dia de todos os santos, daremos um dia de graça aos hereges, para estes saírem do país. Mas se depois deste dia alguém permanecer, daremos aos nossos súditos plena autoridade de roubar os seus bens, açoitá-los com varas e de maltratá-los vergonhosamente. Isso aqui é um trecho do livro, na página 136. Então, é um trecho do livro, da página 136. E se você for ler, lá você vai encontrar muitas outras histórias, ok? Exatamente sobre esse período que ele está falando, do século XIII.
Está falando do século XIII. E além desse livro, tem outros que eu já comentei com vocês, e eu vou colocar lá. Rastro de Sangue é um livro que conta diversas histórias de martírio. O livro dos mártires, publicado pela CPAD, conta diversos martírios. O John Foxe, que publica o livro dos mártires, ele era um protestante que se converteu à igreja evangélica, aceitou Jesus como Salvador. Porque eu falo para vocês com conhecimento de história e de doutrina, protestante não é cristão, Lutero não era cristão. A Assembleia de Deus está sendo enganada, tá bom? O comentário prossegue. Os reis que não facilitassem a perseguição aos anabatistas que viviam em seus territórios foram ameaçados pelo Papa. Bom, aqui vou citar mais um texto daquele John Christian, historiador respeitado, tá ok? Em que ele cita um historiador protestante chamado Moreland. Esse Moreland, ele procura, vamos dizer, igrejas protestantes pela Europa antes de Lutero, para tentar justificar aos reis que o protestantismo sempre existiu, e sem saber eles acabam citando igrejas anabatistas. Então veja o que ele diz. É uma bela peculiaridade deste pequeno povo que deve ocupar um lugar tão proeminente na história da Europa. Há muito tempo, testemunhas de A Verdade nos Alpes. A Itália, tanto quanto Roma, todo o sul da França e até a distante Holanda, continham muitos cristãos que não consideravam suas vidas estimadas. Especialmente isso era verdade na região dos Alpes. Esses vales e montanhas eram fortemente fortificados pela natureza, devido às suas passagens difíceis e baluartes de rochas e montanhas. E impressionam alguém como se o Criador onisciente tivesse, desde o princípio, projetado aquele lugar como um armário, onde colocar algumas joias inestimáveis, ou preservar milhares de almas que não deviam dobrar os joelhos para Baal. Olha que mensagem maravilhosa. Esses Alpes que eles estão falando são esses Alpes que, se você pegar no mapa, eu cheguei a mostrar no livro 6 a figura de um mapa para vocês, em que eles em que mostra aquela parte ao norte da Itália, até com os Alpes brancos, né, da neve, porque são regiões muito altas, ok? E aquele local ele se tornou um local de refúgio dos anabatistas. Ele se tornou um refúgio dos anabatistas, porque ali eles podiam viver longe, protegidos do catolicismo. E isso está na página, deixa eu ver aqui, na página 16, do livro 6, que eu forneci para vocês, pode procurar lá, na página 16. Está ali exatamente a região dos Alpes, e vocês vê lá os vales do Piemonte, principalmente na região da Itália, mas que pega também região da França, Suíça e Áustria. Ali se tornou o centro, né, de um esconderijo, dos cristãos. E é isso que esse historiador está falando. E eu acredito mesmo que Deus pode ter feito isso, um local ali para os cristãos se esconderem, porque eram montanhas, de um lado era montanha e do outro o mar Mediterrâneo. Então era um local de pouco fluxo. Bom, agora eu vou citar um historiador católico, Daniel Rups, membro da Academia Francesa de Letras. Bom, ele tem uma coleção de história da igreja, acho que em 10 volumes. Eu tenho esses livros aqui. E também para vocês verem a visão católica, né? Para você ver que até os católicos dão testemunho
que essas igrejas anabatistas viviam nessa região dos Alpes. Veja o que ele diz, estamos agora na página 11 do nosso livro. Instalaram-se nos vales dos Alpes em comunidades sólidas, pequenas e fervorosas. Por que fervorosas? Porque eu já mostrei para vocês. Havia pentecostalismo entre eles. Eles defendiam a atualidade dos dons espirituais. Expulsos de Lyon, foram para a Itália, onde formaram os pobres da Lombardia. Olha, outro nome dado aos anabatistas, pobres da Lombardia, uma região da Itália chamada Lombardia, que eles foram viver lá, acharam refúgio lá também, e foi chamado de pobres da Lombardia. Foram também para a Alemanha e para a Espanha, onde o rei Afonso II de Aragão lhes dificultou a vida. Por último, alcançaram a Boêmia e a Polônia. Isso aqui é um católico contando. O rei Afonso de Aragão, acabei de citar para vocês o documento dele expulsando os anabatistas de lá. E agora o católico, né, confirma que eles foram perseguidos também pelo rei Afonso II de Aragão. Então aqui é um testemunho de um católico, né? Eu comento, o historiador católico sabe que essas pessoas estão sendo perseguidas e mortas, mas em nenhum momento condena a atitude do rei católico. Na verdade, parece aprová-la. E nós sabemos que aprovava, né? Até este período da história, os católicos estão solicitando aos reis que dificulte a vida dos anabatistas, como disse o historiador católico. Mas essas igrejas continuam crescendo. E em 20 anos por quê? O período que nós estamos estudando agora é o ano 1194, 1200, tá ok? Nós veremos aí, em cerca de 20 anos, a Igreja Católica organizará a Inquisição. Então ela já tinha perseguição. Mas a Inquisição vai ser um fortalecimento, ela vai formar um exército. E acredite, como vai ter padre também, tinham padres que eles não conseguiam queimar pessoas, a Igreja Católica vai contratar o maior mercenário da época, um bandido mesmo, irmãos, não é ilustração, um bandido matador, a Igreja Católica contrata ele como inquisidor. Vocês verão isso. Bom, eu coloquei aí para vocês também um mapa, como eu venho trazendo diversos nomes para vocês, tá ok? Diversos nomes. Então eu coloquei aí um mapa de que eles falaram de um novo nome agora, né? Que é o Pobres da Lombardia. Pobres da Lombardia, na região da Itália. Mas veja quantos nomes, além daqueles nomes que eles chamaram no princípio, novacianos, donatistas, montanistas e paulicianos, o único nome que continua a ser usado é paulicianos. Veja, eu coloquei eles para vocês no comentário do livro 6º, eles lá na Rússia. Mas existiam em outros lugares também, como na Armênia e até aqui na Itália, Inglaterra, nós vimos eles chegando. Falamos dos gazares, tá ok? Na região da atual Alemanha, dos sabianos lá na região de Portugal, os cátaros na França, os pobres de Lyon na França, os valdenses entre França e Itália, os leonistas na Áustria, os paterinos na Itália, os bogomilos lá na Bulgária, okay? E agora os pobres da Lombardia, é um outro nome que eles também utilizam. Então esse mapa aí é um mapa que eu estou construindo, mostrando mais ou menos os nomes que eles foram utilizando na história. Então a Igreja Católica usou essa estratégia, inventar nome para tentar enganar a humanidade, dizer que ela é a verdadeira igreja de Jesus e que essas igrejas pobrezinhas que existiam eram igrejas problemáticas que tinham que ser mortas. Na verdade, essa matança que eles estão fazendo está se cumprindo o Apocalipse, que diz que a Babilônia apocalíptica estava embriagada com o sangue dos santos.
comentário prossegue. Aqueles que eram chamados de novacianos, montanistas e donatistas continuam existindo em uma grande diversidade de nomes. Neste período que estamos estudando, destaquei mais 2 nomes do nosso mapa: pobres de Lyon e pobres da Lombardia. Então, esses 2 nomes podemos considerar aí como destaque, que foram citados agora nesse período. E nós vimos outros nomes também. Esse mapa aí estaria lotado, né? Bom, coloquei na página 12 também um outro mapa, como esse rei era rei da região de Aragão. Esse mapa aí foi um mapa que eu achei na internet, botei aí o link, foi produzido pela Unicamp, um mapa interessante. Nesse período, como é que estava dividido o mundo? Estava ali a França ao norte, Portugal, Castilha, que é a Espanha hoje, Granada mais ao sul, e Aragão, que é uma região, faz parte da Península Ibérica atualmente, Espanha, França. Foi nessa região, que era dominada ainda pelo catolicismo, a região de Castilha, Portugal e Granada era dominada pelos muçulmanos. Então os cristãos aí de Aragão, eles tiveram que fugir para onde? Eles tiveram que fugir ou para a França, onde a perseguição estava forte, tá ok? Mas era uma opção, fugir para a França, já que esse rei colocou esse decreto. A França, se você chegar ali para a direita da França, em direção à Itália, onde está Nápoles, ali estavam aquelas montanhas onde eles se escondiam. Mas uma opção também era ir para a esquerda, para Portugal, Castilha, Granada, porque ali onde era dominado pelos bárbaros, os cristãos anabatistas não eram perseguidos. Vocês verão, em 1492, quando os católicos expulsarem os muçulmanos dessa região, vai começar uma matança terrível contra os anabatistas. Tanto que eu já adiantei para vocês a história de uma princesa que passou mal vendo os anabatistas pegando fogo, né? Porque humanamente é uma coisa horrível. Esses dominicanos e franciscanos, esses matadores, isso não é coisa comum não. Isso aí, irmãos, é coisa diabólica. E não somos só nós que damos testemunho, não. Teve mais de um papa, se você pesquisar na história, que ele falou que os jesuítas, que são uma continuação dos franciscanos, tanto que o Papa Francisco, que é jesuíta, foi o primeiro jesuíta a chegar ao papado. Os jesuítas, ele foi chamado, mais de um papa disse, essa é uma ordem satanista dentro da Igreja Católica que tem que ser extinta. Porque eu falei para vocês, tem pessoas dentro da Igreja Católica que eles não gostam dessa matança. São pessoas que eles estão ali bem intencionados, eles acreditam estar na Igreja de Jesus. Então, mais de um papa chama os jesuítas de satanistas. Os jesuítas sempre se declararam maçons. Os maçons sempre se declararam gnósticos. E os jesuítas também se declararam gnósticos. Eles são herdeiros dessa fé violenta e dessa fé, irmãos, satanista. Porque, como eu disse, até papas chamaram eles de satanistas. E esse homem chegou lá no papado. O que ele fez? Você pode procurar no site Rainha Maria. Ele fez culto dedicado a demônio asteca lá no Vaticano. Ele participa de culto lá no norte da Europa, ele fugiu na Irlanda, né, daquele culto dos celtas, do pagãos celtas. E a outra coisa que o site Rainha Maria reclama é que ele foi anunciado primeiro no satanismo maçônico e depois no Vaticano. O site Rainha ainda mostrou lá, ainda colocou lá. Por que os satanistas maçônicos ficaram sabendo antes dos católicos quem era o Papa? Então isso é uma coisa para vocês pensarem. Nós estamos no tempo do fim. E parte da Igreja de Jesus está sendo enganada. Parte da Igreja de Jesus está apostatando da fé.
todos que se ligam ao catolicismo, ao protestantismo, às igrejas reformadas, estão apostatando da fé.